Bom dia a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com todos. Amém? Passando aqui nesta manhã, dia 9 de junho de 2025, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e o coração de todos aqueles que crêem. Ela se encontra no livro de Mateus, capítulo 12, versos 30 ao 32, ao qual nós faremos a leitura e depois uma lousa de explicações, que se diz para nós assim: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E qualquer que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, lhe será perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoada nem neste século e nem no futuro. Então, se nós pecarmos ou cometer o pecado da blasfêmia contra o Senhor Jesus, seremos perdoados se arrependermos. Contra Deus também seremos perdoados se arrependermos. Mas contra o Espírito Santo, que é aquele que nos convence de nossos erros, de nossas injustiças, de nossos pecados, e de receber a salvação através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se blasfemarmos contra ele, não haverá perdão. Foi o caso dos fariseus que testaram a Jesus quando viram Jesus expulsando os demônios das pessoas. Eles atribuíram aquele mérito que é do Espírito Santo ao diabo. Então, ali não houve mais perdão para eles. Não houve, se a pessoa blasfemar agora, e nem no futuro, ou seja, no julgamento final, também não haverá. Quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, ela de imediato já vai para o inferno. E o diabo toma conta dela, que ela já não quer mais saber das coisas de Deus. Porém, não será explicado somente nesse vídeo. Haverá mais outros, porque o assunto é bem extenso, ele tem que ser bem explicado, para que nós não podemos cometer este pecado da blasfêmia. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma rejeição do contínua e deliberada do testemunho que o Espírito Santo dá a Cristo, de Cristo, dá da sua palavra e da sua obra de convencer o homem do pecado. E aquela que rejeita a voz do Espírito Santo se opõe e afasta de si mesmo o único recurso que pode levá-lo ao perdão, ao arrependimento. Então, o Espírito Santo, os passos que levam à blasfêmia do Espírito Santo são 4. Primeiro, diz assim: aquele que entristece o Espírito Santo, se for continuamente entristecendo o Espírito Santo todos os dias com seus pecados, então levará à resistência. Então, em Efésios 4:30, vamos ver lá o que diz em Efésios 4:30. Diz para nós assim: e não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, do quais estáis selados para o dia da redenção. Então, no dia do juízo final, os servos de Deus que crê no Espírito Santo, que crê no Senhor Jesus, receberá o Espírito Santo. Quando Jesus subiu ao céu, aos seus discípulos disse: Senhor, o Senhor vai nos deixar órfãos? O Senhor Jesus disse: não vos deixarei órfão. Eu subirei para o Pai e rogarei ao Pai para que vos dê o Espírito Santo, ao qual ele vos ajudará em tudo aquilo que eu vos tenho ensinado. Então, essa blasfêmia contra o Espírito Santo, para quem conhece ao Senhor Jesus, já é servo do Deus vivo, se blasfemar não terá pecado. Quanto à pessoa que não conhece Jesus, não tem conhecimento da verdade, estes ainda terão chances. Mas só o fato de eu pensar, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? É sinal de que você não blasfemou. Por quê? O Espírito Santo ainda tem aquela evidência de estar com você para te convencer do erro e do pecado e da injustiça.
Somente o Espírito Santo pode fazer isso nos corações de todos nós. Mas tem pessoas que vão rejeitar esta convicção do Espírito Santo, que a salvação só vem através de Jesus. Então aí não vai haver perdão. Então vai dizer para nós assim: não entristeçais o Espírito Santo, que habita nos servos de Deus. Porque crente, até o diabo e os demônios crê. Então temos que ser cristãos, temos que ser servos. Os demônios e o diabo, eles crêem e sabem que Jesus existe. Quando eles veem falar o nome do Senhor Jesus, até o inferno inteiro se estremece. Então, de medo. Então é uma pessoa que pode sentir intensa mágoa. O Espírito Santo é uma pessoa, ele não é qualquer coisa. Então ele é uma pessoa do próprio Senhor Jesus, que sentia quando chorou por causa de Jerusalém e de outras ocasiões. Quando Jesus estava operando seus milagres, eles, lá em Jerusalém, rejeitaram os ensinamentos de Jesus. E o Senhor Jesus chorou, assim como ele chorou por alguns dos fariseus também. Não foram todos que cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, sabendo ele que aquelas vidas também eram importantes demais para Deus, porque Deus não quer que homem nenhum se perca, mas que todos se arrependam de seus pecados e venham reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e voltar para Deus. Mas aí a blasfêmia, como ela não tem perdão, eles blasfemaram e Jesus viu que eles perderam a salvação, que era o Senhor Jesus. Então eles rejeitaram e atribuiu aquelas obras do Espírito Santo ao diabo, ao qual Jesus continuou dando seus ensinamentos. E disse assim: por causa da tristeza ou pesar que o Espírito Santo, quando não dá importância à sua presença ou sua voz ou à sua direção. Então, entristecer o Espírito Santo leva a resisti-lo. Isto, por sua vez, levará a extingui-lo, a apagá-lo da nossa vida. Isso, por sua vez, leva finalmente a fazer o agravo ao Espírito Santo. Este último é a blasfêmia, a qual ela pode ser identificada como uma blasfêmia do Espírito Santo, para o qual não há perdão. Lá em Hebreus 10, versículo 29, vai dizer para nós sobre isso aí também. Hebreus 10, 29, que diz para nós assim: isto aqui é uma blasfêmia, se a pessoa cometer. Ora, 10, 29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado, merecedor aquele que pesar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, isto aqui é uma blasfêmia. A pessoa continua a pecar deliberadamente, ou seja, sabendo que é pecado, o Espírito está mandando ela parar, convencendo ela, mas ela não quer parar. Ela dá aos desejos, ela sente prazer no pecado, que o pecado ele é gostoso. Todos nós sabemos disso. Porém, as suas consequências são terríveis e são graves. Por isso o Espírito Santo nos convence. Não peque, não faça isso, não faça aquilo. Por quê? Porque ele sabe que quando nós pecamos, aquilo vai trazer consequências graves. E aí a maior delas é esta, a blasfêmia. A pessoa não quer arrepender, continua a pecar à vontade, aí então ela será merecedora deste castigo eterno, que é o lago de fogo e de enxofre, a saber, a segunda morte, porque o nosso Deus, ele não quer que ninguém se perca, mas blasfemou contra o Espírito Santo, aí já era. Então, torna-se culpado aquele que pisar em Jesus Cristo, a tratá-lo com desprezo e menosprezar sua vida em morte.